Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso tradicional programa de entrevistas. Como tradicionalmente nós fazemos em período de eleições, nós vamos começar agora uma série com os candidatos, os pré-candidatos a prefeito de Cubatão. O que pensam, o que querem, enfim, quais são suas propostas e as suas singularidades para que você possa, a partir daí, ter uma consciência melhor na hora de definir o seu voto, ok? Durante a pandemia, você sabe também que nós estamos gravando o programa através da plataforma Zoom. Então, nós podemos ter algum problema técnico aí de internet, travar um pouquinho, muitas vezes pode acontecer esse programa, tá ok? Nosso primeiro convidado, e durante essa semana você vai conhecer as ideias e como pensa o candidato Carlos de Freitas, do Partido Democracia Cristã. Queria agradecer demais ao Carlos por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui, ainda que virtualmente. Obrigado. Quem agradece sou eu pela oportunidade. Cada oportunidade que vocês estão me dando, eu chego mais perto das pessoas, né? Certo, bacana. Falando em chegar perto, Carlos, vou começar assim. Você, pelo menos eu recebo aqui nas minhas redes sociais, aqui no meu WhatsApp, aqui, todo dia tem post, tem alguma coisa do Carlos de Freitas, que nessa pandemia, e só para dizer, esse programa está sendo gravado no Zoom, você já sabe que é uma plataforma, em razão da pandemia, nós não estamos no estúdio, mas estamos conversando. E o Carlos, já há muito tempo também, tem sido um cara multimídia, né, Carlos? Sabe qual é o problema? Não é o problema, é a solução, né? Eu não tenho dinheiro, eu não sou um cara rico, então o que sai que não custa nada aos bolsos? É a internet, você viaja pela internet, WhatsApp, Messenger, Face, N veículos, né? Isso é muito legal, isso chega nas pessoas, e as pessoas que são pré-candidatas, que não têm dinheiro, igual outros que têm muito, esse é um veículo muito legal, né? Passa a igualar um pouquinho, né? Legal, porque a gente diz o seguinte, a TV Polo ela veio para fazer essa democratização da comunicação, mas as redes sociais vieram de maneira avassaladora. E a gente se integrou que é exatamente isso, as pessoas precisam de voz, precisam buscar o seu espaço, e as redes sociais vieram para isso. Temos que usar a ferramenta que existe de maneira positiva, né, Carlos? Sem E, dúvida. bem, vamos lá. Quero aproveitar ao máximo, meu Carlos, nossa entrevista aqui, porque a gente está entrando nesse período eleitoral, sofreu uma mudança agora, vocês ganharam um pouquinho mais de tempo aí para se planejar, né? Você já foi pré-candidato a prefeito, já foi candidato a prefeito, você não chegou a ser candidato, você, eu acho que foi apoiar o Clemon uma vez, na outra vez eu não sei também, você desistiu da candidatura em favor de um outro nome. E como é que está esse momento agora, Carlos? Tá, eu agradeço muito essa tua pergunta. E naquela época do prefeito Clermont, nós ganhamos de um prefeito que estava na administração, estava com a máquina. E depois, o que aconteceu? Depois eu fui pré-candidato também a prefeito e nós reuniu 6 pessoas e fizeram uma pesquisa. O primeiro lugar seria o prefeito, o segundo lugar seria o vice. E na pesquisa, se não me engano, eu fiquei em terceiro ou em quarto lugar. Tinha que se respeitar. Apenas adiantou um pouco o pleito, né? E naquela época saiu o prefeito e o vice. Que eu me recordo, teve um Então problema foi lá com... nessa questão. Tinha o arco da aliança, mas o arco quebrou, porque eu não sei se alguém não concordou com o resultado, eu acho que foi o Pedro, né? E aí o Pedro saiu do grupo e foi tentar uma candidatura e depois acabou indo apoiar o atual prefeito Ademário. Na época foi o Dória que te dava na frente das pesquisas, é isso? Eu não me lembro muito. Nós tínhamos alguns nomes, que era Doda, Geraldo Guedes, eu, Maurici, Adalberto e o Pedro. Quebrou 10%, o Pedro não aceitou a questão da pesquisa e foi serviço do Ademário. Mas eu tive N convites também para sair do grupo, mas não, quando eu coloco a minha palavra, ela vai até o final, viu? Não precisa nem escrever. Então eu fiquei até o final e o Doda foi votado, muito bem votado, sem dinheiro nenhum, né? Ele foi muito bem votado. Então, foi isso que aconteceu. Certo. Vou pedir para você sempre manter naquela posição, que acho que o microfone do teu celular captura melhor daquele outro jeito, fica melhor para as pessoas ouvirem. Já que você falou em palavra, qual é a sua palavra nesse momento na pré-candidatura? O que o Carlos de Freitas está tentando aí para esse momento?
Ô, Marcelo, eu estou tentando. Primeiramente, eu sou pré-candidato, eu tenho que ter a legenda do partido, né? Então, eu estou tentando sair porque eu acho que eu sou um cara mais preparado, dentre todos eles, com muita humildade. Eu sei dos problemas, sei como resolver os problemas, moro em Cubatão há trocentos anos, né? Trabalho realmente, eu sou corretor de imóveis, economista, e eu sempre toquei em alguns assuntos, porque eu fui secretário de governo e secretário de cultura em Cubatão. Mas mesmo sem ser secretário de governo e secretário de cultura, eu sempre fui um prefeito sem mandato e sem salário, um vereador sem mandato e sem salário. Eu sempre participei do dia a dia da minha cidade, dos problemas da minha cidade. Porque eu sempre falo, nós temos aqui em Cubatão 128 mil habitantes. Não é porque você não é vereador ou prefeito que você não vai participar dos problemas da sua cidade. Nós participamos sim, porque aqui nós criamos os nossos filhos, nós temos que participar. Então, eu acho que a nossa cidade, acho não, tenho certeza, tem que atrair novas empresas, a nossa cidade tem que mudar um pouco essa questão, essa gestão, tem que ter mais uma gestão um pouco mais agressiva para atrair novas empresas, uma gestão mais agressiva na questão habitacional. A nossa cidade é um povo maravilhoso, é uma cidade quase 1,3 bilhão da nossa receita, né? Até um pouco mais, mas o povo precisa ser agraciado com isso tudo, Marcelo. Agora, Isso Carlos, só nós vamos conseguir com uma pessoa experiente no poder. tá. Você deve ser contemporâneo meu aí. A gente deve ter 50, eu tenho 54, eu vou fazer 55 anos de idade. Já está em Cubatão há muito tempo e já tem essa prerrogativa. Nessas pesquisas, ainda que de maneira voluntárias aí colocadas, você, apesar de não ter sido prefeito, já foi secretário, não foi um prefeito. Seu nome não aparece também como uma novidade no cenário. Como é que você acha que você vai por essa experiência ou você vai pelo fato de você ser uma novidade para a cidade? Então, a tua voz está saindo muito baixa, mas eu entendi a tua pergunta, tá? Eu entendi a sua pergunta. Marcelo, as pesquisas que mostram, aí me desculpa, eu vejo que eu já vi 4 ou 5 pesquisas, né, com nomes diferentes na cabeça, em segundo lugar, ou terceiro ou quarto lugar. Eu acho que depende muito dessas pesquisas, quem está fazendo essas pesquisas ou quem está pagando essas pesquisas. Eu acho que tu falou isso em bem macro, até no Brasil todo, né? Porque eu saio nas ruas, as pessoas falam no meu nome, mas acho que a verdadeira pesquisa, ô Marcelo, é aquela que é no dia da eleição, realmente. Mas uma coisa que eu vejo em todas as pesquisas, onde muda o primeiro lugar, onde muda o segundo, onde muda o terceiro, é uma pesquisa diferente da outra. Mas eu reparei uma coisa muito importante em todas as pesquisas que saíram agora. Quase 80% da população não sabe em quem votar. Então, essa é a grande resposta que eu tenho para você. Certo. Gente, olha, eu preciso fazer um intervalo aqui e acho que até me deu mais uma pergunta, se o Carlos for rápido. Não, eu vou fazer um intervalo que a gente ganha mais tempo no próximo bloco. Então, é muito rápido, eu volto já já com Carlos de Freitas, pré-candidato pelo Democracia Cristã aqui no nosso município. Então, não sai daí não, eu volto já já. ABS Pensou em instalação elétrica? Na Cesla tem. Temos materiais para atender os setores industrial, comercial, construção civil e iluminação pública. Garantimos as melhores marcas com os menores preços. Por isso, você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Cesla Material Elétrico. Rua Manuel Jorge 175, no centro de Cubatão. Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, nós estamos em um especial agora, entrevistando todos os pré-candidatos a prefeito aqui de Cubatão. O primeiro é Carlos de Freitas, do Democracia Cristã. A gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco, né? E terminei o primeiro bloco falando de uma pesquisa, falando da novidade. Só para ficar mais claro, Carlos, a pergunta inicial falava do aparecimento do seu nome nas pesquisas. Mas o que eu queria saber é se, no seu entendimento, você aparece como uma novidade ou você aparece como alguém experiente que já está tentando, como uma proposta de mudança. Como é que você entende essa sua apresentação para a comunidade? Então, o que eu quero dizer para você, Marcelo,
porque as pessoas estão entendendo através do Facebook, do WhatsApp, que nós já identificamos problemas da nossa cidade e nós temos solução para isso. Eu acho isso muito legal. Que vem divergindo muito dessas pesquisas, né? Que aparecem aí na rua, onde um aparece em primeiro, depois aparece em terceiro, pesquisa sem credibilidade. A única credibilidade é que 80% da população, como eu já tinha falado, não sabe em quem votar, entendeu? Mas vamos caminhar, Marcelo, vamos caminhar. Carlos, a rejeição ao nome de muitos políticos, ou em relação à rejeição da política, de uma maneira geral, isso já ficou muito claro na última eleição. O novo modelo de política, de eleição que vem aí nessa questão da majoritária proporcional, apesar que é só para proporcional de vereadores, né? Muda também, e as redes sociais também influenciando. Como é que você enxerga a sua participação nessa campanha que está todo mundo brigando por espaço, né? Como ser diferente desse espaço? Você já vem fazendo isso, mas como é que você enxerga essa nova eleição aí? Como que ela vai acontecer com tantas mudanças, principalmente nesse momento de pandemia? Olha, eu vejo a pandemia, Marcelo, a pandemia é uma questão muito triste, mas ela traz no mundo político e na eleição agora, ô Marcelo, uma oportunidade muito grande para as pessoas que não têm dinheiro e não se eleger. Só pode se eleger pelo WhatsApp e pelo Facebook e pelo Instagram. Eu explico por quê. As pessoas hoje não querem receber você em casa com medo da pandemia. Então, qual o veículo que você tem para se comunicar hoje com a população? As redes sociais, que não cobram nada. Então, eu digo o seguinte para você, vereador de qualquer partido político: esta é a grande oportunidade de você entrar na briga para ser vereador diante dos gigantes, porque todos se igualam. Eu, particularmente, se eu tivesse aqui, e eu tenho certeza que eu vou ter mais de 10 debates com os pré-candidatos, eu tenho certeza absoluta que eu vou subir muito e crescer muito, porque as pessoas vão escutar cada vez mais a minha proposta. Então, acho que as redes sociais agora, elas veio dar um igual para igual em todos os candidatos. Porque antes, sabe, Marcelo, você precisava de camiseta, antes você precisava de carro, muro, hoje você não precisa de mais nada. Hoje você precisa ter um WhatsApp, um Facebook e muito boa vontade. Certo. O resultado disso, para o bem e para o mal. Da mesma maneira que você se expõe muito na rede social, eu tenho certeza que nesse período que você está vivendo, você também tem recebido muitas críticas. Como é que você está lidando com tudo isso? Na boa, meu maior espelho, meu maior inimigo, a maior crítica, que eu me incomodo muito é no espelho. Se eu chegar no espelho da minha casa à noite e perceber que eu fiz alguma coisa errada, aí eu vou ter problema. O resto não. O resto podem falar mal, podem falar bem, falem o que quiser, não há problema nenhum. Não vou ficar com raiva, não vou brigar, não vou responder na altura e vou chamar todo mundo para tomar café na minha casa, viu? Carlos, Cubatão, apesar de 1,3 bilhão, 1,4 bilhão, tem a sua renda muito comprometida com verba carimbada. E essa história de que o orçamento é largo, fácil e dá para trabalhar bem na cidade, ninguém consegue vencer depois que chega lá. Eu estou dizendo que eu já ouvi isso da Márcia Rosa, já ouvi isso do atual prefeito Ademário, e depois parece que a calça lá é mais curta quando você veste ela no corpo. Então, essa ideia de que você vai sentar em cima de um pote de ouro, ela não pode ser meio frustrada, não? Pode ser meio frustrada, sim. E eu acho que esse que você olhou para trás e você viu esse histórico, onde as pessoas falam e chegam lá dentro e não fazem praticamente nada. Eu quero dizer para você o seguinte: não adianta você entrar em algum lugar que você não tem experiência. Não adianta você entrar em algum lugar em que você não tenha uma visão de como resolver aquilo. Eu acho que algumas coisas é preciso no poder público. Planejamento. Você precisa saber planejar. E você precisa entender que o programa de governo que você faz, você tem que cumprir esse teu plano de governo. Isso é muito importante. É uma parte onde as pessoas poucos pensam nisso. A pessoa entra lá, não quer nem mais saber do plano de governo. Então, você precisa ter alguma coisa que é importante. Primeiro, segundo escalão, é muito negociado. Você sabe muito bem disso.
para cargos políticos. Eu acho que o primeiro, segundo escalão e algumas funções dentro da prefeitura, você tem que ter quadros técnicos, você tem que ter pessoas capazes. Não adianta você colocar uma pessoa, estou dando um exemplo, tá? Na saúde, ou você colocar alguém que entenda do problema e não entenda um recado que o seu líder maior prefeito. Eu não vou colocar um secretário lá para que o secretário fale, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Momentinho só, companheiro. Nós vamos, em primeiro lugar, estar aqui. Eu quero que você faça dessa forma, desse jeito, assim, assim, assim. Agora, vamos pegar um pouco da tua experiência. Como é que você acha que deve ser feito isso para a gente atingir o nosso programa de governo? Só para a gente terminar esse bloco, isso é uma tônica que a gente vê muito dos candidatos. Mas o que acontece? Hoje em dia, até no cenário nacional, a gente vê uma discussão aí sobre a velha política e a nova política, que muitas vezes o administrador não consegue administrar junto sem o legislativo. E aí, porque quando você fala em diálogo, parece que está totalmente vinculado à troca de governo, a permutas, às trocas, né? Essas barganhas que existem aí, que alguns políticos tentam evitar. Não dialogar com o legislativo, ou dialogar com o legislativo sem ficar amarrado para ele, e aí, às vezes, acaba atrapalhando o próprio plano de governo aí do gestor público. E esse é um inimigo a ser enfrentado. Como é que você enxerga isso? Como é que você vai propor isso? Porque tudo isso, você acabou de dizer uma coisa, está diretamente ligado à confiança. O bom político ele tem que demonstrar e ter confiança, senão ele fala e ninguém ouve. Eu já disse em alguns momentos que em nossa cidade, em muitos momentos de algumas administrações, o capitão manda remar para um lado e todo mundo no barco está remando para o outro. Nisso tudo está ligado ao líder maior, que é o prefeito, conhecer cada área. Ao líder maior ter essa questão de diálogo. É o líder maior saber como vai conduzir essa questão política. Isso é muito importante, porque se você for conduzir a política se emprenhado pelo ouvido de troca de cargo, disso e daquilo, você nunca vai mudar nada, Marcelo. Olha o Brasil como está. Agora, também não adianta, viu, Marcelo? Sem crítica, sem nada. Por exemplo, eu tenho uma noção mínima quem eu vou colocar no poder, quem é uma pessoa capaz, quem é isso, quem é aquilo, sem pensar em partidos. A nível de Brasil, a nível de mundo, a nível de outras cidades, tem pessoas que não conseguem colocar nem um ministro da educação, porra. Pelo amor de Deus. E eu já vou a gente está vendo, aqui, Carlos, toda essa discussão... Eu vou até logo falando, Marcelo, eu vou até logo falando aqui para os meus eleitores aqui, futuros eleitores. Eu tenho uma relação de amor e raiva ao governo Bolsonaro. Eu tenho isso, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que só bate palma. Eu estou batendo palma e eu também critico tanto uma gestão quanto outra gestão, isso e aquilo. O que eu quero dizer para você nessa questão toda? Você tem que ter uma noção mínima. Olha o que você está fazendo comigo, com muita propriedade. Você é um talentoso, um entrevistador, um talentoso. É isso que a gente tem que ter, pessoas capazes no lugar certo. Carlos, até agradeço, mas imagina, isso aí é muito tempo fazendo. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta no próximo bloco. Eu vou fazer a pergunta agora. O que você acabou de falar? O que você acabou de falar para mim? Isso é muito tempo o quê? Acompanhando a cidade, acompanhando a entrevista. Eu te fiz uma pergunta. É isso que é interessante. Tá. É você ter uma pessoa capaz e que acompanha a cidade. Não é você pegar, de repente, ser prefeito e colocar qualquer um no poder. É isso que a nossa cidade está ruim, Marcelo. Olha só, eu fiz uma pergunta para você há muitos anos atrás. Quer dizer, você respondeu a resposta, tá? Na última campanha. Você disse que resolveria o problema de Cubatão com 2 tratores. Mas eu vou explicar isso se você lembrar no próximo bloco, tá bom? Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, nós estamos nesse especial aí conversando com os pré-candidatos a prefeito. Estou recebendo aqui, através do aplicativo Zoom, o Carlos de Freitas. Terminei o bloco aí anterior dizendo que, na última campanha, eu entrevistei já várias vezes vários candidatos a prefeito aqui da cidade. E isso ficou muito tempo na minha cabeça. Ele disse que ia resolver o problema da cidade com 2 tratores. E eu falei, Carlos, vamos explicar isso aí. Agora você falando que tem problema de habitação, 2 tratores...
como é que nós resolvemos o problema da nossa cidade com 2 tratores? Carlos, você ainda pensa desse jeito? Claro, perfeitamente, através de lotes urbanizados. Claro que os 2 tratores foi sentido figurado. Os 2 tratores, você vai precisar ter toda uma estrutura para você fazer lotes urbanizados. O que eu quero é chegar para o seu João, que mora em cima de um mangue, o seu João ou o seu José, que paga aluguel há 15 anos, dizer o seguinte: aqui tem um terreno 10 por 30 para o senhor. Esse terreno aqui, eu vou ajudar o senhor, eu vou dar esse lote, e nós 2 vamos construir isso aqui, tanto a prefeitura como o senhor, em parceria. Há muito tempo atrás, sabe como é que era construída uma casa, nobre amigo? Era assim, juntava 3, 4, 5 pessoas, fazia uma feijoada e fazia a primeira laje, fazia a segunda laje de uma casa. Isso é importante. Por quê? Porque o que encarece você numa construção? É o contrato que você faz com a empreiteira, que ela triplica o preço desta casa. Então, se você fizer isso em termos de lotes urbanizados e fazer uma parceria com a população, eu tenho certeza que isso é um sucesso fora do comum, porque nós temos área, nós vamos ter uma construção a preço legal e vamos ter a parceria da população. Isso é que é legal. Agora, o que não pode, Marcelo, de forma nenhuma, se você me permite, só para terminar, é você, há anos e anos e anos, você ter quase 50% ou 60% das pessoas na favela em situação subhumana e você não resolver esse problema. O que não pode é ter pessoas que trabalham nessas indústrias há 20 ou 30 anos e não ter condições de ter uma casa, que ficam pagando aluguel. Carlos então, de Freitas. Eu quero só para dizer para as pessoas, Marcelo, só para dizer para as pessoas que essa ideia eu não tirei do Carlos de Freitas. E não é ficção. Eu tirei lá do ex-governador Mário Covas. Ele fazia muito isso, meu amigo. Agora, olha só, a gente vive numa cidade em que o governo Clermont perdeu o projeto Guará de reurbanização da Vila dos Pescadores. Depois esse projeto virou no governo da Marcia Rosa, ou do PT, o PAC 1, PAC 2, lá, de crescimento, de reurbanização da Vila dos Pescadores, da Vila Esperança, e se perdeu quase 60% da verba destinada à urbanização da Vila Esperança. Orçamento congelado, funcionário está numa fase terrível, teve seus benefícios cortados agora, pagou um pouco dessa mudança da cidade com o seu bolso, né? Com o bolso do funcionário público. Então, acaba criando uma desmotivação. Tudo isso que muitas vezes as pessoas prometem, chega lá e encontra essas dificuldades, orçamento limitado, cheio de carimbo, só pode fazer de um jeito, só pode fazer de um outro, e às vezes nada disso o executivo consegue fazer com rapidez e eficiência. Outra coisa, muito contrato, no meu ponto de vista. Você perdeu a estrutura da prefeitura, você só tem contrato, 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 contrato e contrato. É contrato de transporte, contrato de habitação, é ata disso, ata daquilo. Uma coxa de retalho. Como é que não é a questão da pessoa, ou é a questão de gestão mesmo? Um prefeito consegue mudar isso com verbas tão amarradas do jeito que se encontram? Claro que consegue, tranquilamente. É só ele saber o que está fazendo. É só ele saber onde está pisando. É só ele ter experiência. Eu já falei para você. Eu sei do problema e eu sei como resolver esse problema. Só para lembrar o que você acabou de falar, você falou na questão do Guará Vermelho. O prefeito Clermont, ele trabalhou direitinho da questão do Guará Vermelho. O prefeito Clermont foi o prefeito que mais deu incentivo na questão da habitação. Essa transferência do pessoal das contas aqui para baixo foi uma parceria do governo do estado com o prefeito Clermont, e você sabe muito bem disso. Essa questão do Guará Vermelho, o prefeito Clermont deixou 90% pronto, e a próxima gestão não realizou. Agora, eu tenho uma maneira diferente de pensar nessa questão de projetos, por isso que nessa questão da habitação, eu estou batendo muito nessa questão, que eu sei onde tem áreas em Cubatão. E você tem condições de mudar isso com o aparelhamento da prefeitura, não através de contratos. Lembre-se sempre, Marcelo, cada vez que você terceiriza e que você faz um contrato, você pode estar certo disso. Fica o dobro, o triplo ou 10 vezes mais o valor da obra. Então, você tem que dar preferência a quê? Aos teus quadros técnicos da prefeitura. Isso é muito importante, eu concordo com essa tua fala, viu? Mas não é um problema o quadro técnico da prefeitura hoje, do jeito que está? O que se fala toda hora? Que a prefeitura gasta demais com funcionário, não consegue fazer. Existe um desmonte aí do quadro técnico da prefeitura. Então, vamos lá, Marcelo. Vamos
acertar o que estão falando e algumas coisas que eu acho uma inverdade. O funcionalismo público é a principal peça da administração municipal. O funcionalismo público está sendo injustiçado. Eu acho muito legal, muito educado o prefeito Ademário, e eu acho que política, eu estou divergindo muito do prefeito Ademário, mas eu respeito o prefeito Ademário. Eu estou divergindo muito, mas eu não preciso brigar com o prefeito Ademário. Eu só vou mostrar onde ele errou. Logo no começo do governo, aquela situação dos professores do servidor público, lá no começo da administração do prefeito Ademário. Olha, eu andava na rua, as pessoas começavam a imaginar que era o funcionalismo público e que estava fazendo mal para toda a cidade de Cubatão, que eram os professores. Pelo contrário, se não fosse o funcionalismo público e se não fosse os professores, ô Marcelo, essa cidade já tinha quebrado. Vou pedir licença para você, a gente está quase terminando o programa, mas é o seguinte, eu posso colocar no enunciado do programa, então, que o Carlos de Freitas vai resolver o problema de Cubatão com 2 tratores? Não, você pode colocar o seguinte, que o Carlos de Freitas tem um plano habitacional onde ele coloca que, através de lotes urbanizados e sentido figurado 2 tratores, você pode fazer muito mais do que você contratar uma empreiteira e pagar milhões para ela e até agora não resolver nada. Então, é a força do povo, com a força da prefeitura, através dos lotes urbanizados. Eu duvido, se eu der para o seu José, que mora lá na Vila dos Pescadores, um lotezinho, falar aqui nós vamos construir juntos. Eu vou dar a questão dos blocos e o senhor vai construir. Eu duvido se nós não vamos resolver esse problema e com bem menos dinheiro do que pagar para empresários que depois vão gastar dinheiro em outras cidades, Marcelo. Da gente concluir, esse assunto é polêmico, porque uma vez que você fala em dar lote alguma coisa, essa cidade já é toda invadida por um monte de problema, com políticas mais ou menos com esse engano de comunicação. Como é que você vai esclarecer isso? Não dar lote para os outros não é uma coisa muito legal. Em primeiro lugar, eu sei onde tem as áreas que eles não... Sim, vamos lá. Em primeiro lugar, eu sei onde tem as áreas, que onde hoje as pessoas dizem que Cubatão não tem área mais para habitação, mas eu sei, eu sou corretor de imóveis, eu moro aqui há trocentos anos e eu sei como fazer. Segundo lugar, a minha primeira coisa a entrar na prefeitura é fazer um controle de invasão, mas é um controle sério de invasão. Em terceiro lugar, sabe por quê? Porque eu não quero que pessoas de outras cidades venham para cá. Em quarto lugar, será feito, e eu tenho isso, que tem um cadastro aqui muito bom na Prefeitura Municipal de Cubatão, que pessoas que moram há 20, 30 anos, elas têm sim prioridade para ter um lote desse. É isso que eu quero. Não adianta você fazer plano habitacional, qualquer um, se você não tiver um controle sério na questão da invasão. Que diz o seguinte, câmeras, polícia, como é que chama? Esqueci agora, polícia comunitária, você tem que ter um amplo e ainda por cima uma população do teu lado. O que não pode, e de forma nenhuma, Marcelo, uma pessoa pode sair de um governo e dizer eu fiz um excelente governo. Não, você pode ter feito um bom, um regular governo. Por quê? Eu só vou dizer que uma pessoa saiu e fez um bom governo dessa cidade, sabe quando, meu amigo? Quando você não tiver mais ninguém em cima do mangue. Quando você tiver, Marcelo, uma pessoa na Vila Nova que há 15 anos chora em pagar aluguel e não consegue ter uma casa própria. É dessa forma que tem que ser. Então, você tem que ter todo um planejamento. E se você quiser depois falar sobre Caixa de Previdência, também eu tenho uma crítica muito grande do passado. Eu queria, mas eu não tenho mais tempo. Queria te agradecer demais, viu, Carlos de Freitas, por ter aceito o nosso convite aí. Sucesso para você nessa empreitada. 30 segundos aí para suas considerações finais. Eu queria para vocês o seguinte, eu posso divergir de você, mas eu posso ser seu amigo. Eu posso divergir de você, mas eu não preciso ser o seu inimigo. A população está cansada de ver um político meter o pau no outro, mas a população quer ouvir proposta de emprego, trazer novas empresas, segurança, habitação. É isso que a população quer. Eu quero dizer para você o seguinte, se o partido me der a legenda, eu sei o problema e sei como resolver. Eu só não tenho um negócio que os outros candidatos têm. Sabe qual que é, Marcelo? Diga lá. Dinheiro. Mas eu tenho muita garra, muita vontade e muito tênis. E é vídeo, é face, e ir atrás das pessoas. Cubatão, eu moro aqui há muito tempo, pode ter um povo igual. Melhor do que o povo de Cubatão não tem. E nós vamos tornar essa cidade uma cidade cada vez melhor, mas com educação, sem
ficar brigando com os outros políticos, sem entrar na vida pessoal dos outros políticos, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e que Deus ilumine aí os teus passos nessas novas entrevistas que você está fazendo.